Olá, tudo bem? A gente está no podcast aí. Mentes que vendem histórias que inspiram. Hoje nós estamos com o Dirceu Sacon, empresário, ele que trabalha no ramo de suinocultura. Ele vai estar conosco aqui contando sua história, sua trajetória, as suas conquistas que teve e também as dificuldades que passou, né, Dirceu? Isso mesmo, bom dia, bom dia. Vamos lá então, vamos conversar um pouco e mostrar para o pessoal aí, para o pessoal que quer seguir na lida, como que funciona e como que é o passo a passo, o que eles vão enfrentar nesse ramo, nessa história, nessa jornada, e você vai estar explicando para eles aí como que funciona tudo, tá? Com certeza. Como foi no começo na sinocultura, sempre teve ligação com o campo? Na verdade, eu sempre sou filho de agricultor, né? Então sempre a nossa atividade foi no ramo agrícola. E após a conclusão do meu estudo, né, do meu ensino médio, me formei como técnico agrícola e desde o início entrei na área de suinocultura, onde foi um ramo que sempre me inspirou, onde eu trabalhei aí alguns anos como extensionista, né, na suinocultura e cada vez mais me apaixonando pela atividade. Iniciei no ano de 98 como gerente assim de suinocultura numa unidade daí mais extensa, né, como ciclo completo da atividade. Entendi. E houve algum momento que marcou assim essa virada sua, essa jornada para você pegar o negócio mesmo? É, houve sim, porque o desafio de qualquer atividade é, ela é medida com o resultado, né? Certo. E em 2004, principalmente, quando a granja a qual eu gerenciava, ela teve uma participação num congresso, onde foi medido produtividade, né, realmente. E essa granja, na época, ela conseguiu se destacar, teve assim o primeiro lugar a nível de América Latina, né? Isso em 2004 já nós desmamávamos 32,18 leitões fêmea ano, foi um resultado histórico, né? E isso marcou, deu um impacto tanto assim despertando as pessoas no melhoramento genético, como também para mim como gerente, né? Me levou assim, me deu assim uma oportunidade de estar colocando à disposição os meus conhecimentos. Entendi. Até teve uma época, eu nem conhecia o senhor, mas eu vi que o povo começou a falar bastante. Você trabalhava numa granja, vocês ganharam o primeiro ou o segundo lugar, não sei se é no Paraná ou no Brasil, em destaque, Isso, foi a nível América Latina, né? América Até Latina, corrigindo o maior, hein? número, na época foi 34 desmamado, não 32, corrigindo esse número. Então, foi um resultado assim, na época teve até uma premiação de um carro 0 km pela Sharing, né? Então, isso despertou o interesse de muitas empresas, né? Rever os conceitos de produtividade, porque esse resultado na época, 2004, ele já era 18% superior ao segundo colocado. Então sim, foi um resultado que chamou a atenção, né? Porque, visto que havia assim, um grande passo a ser dado na área de melhoramento de suinocultura. Tá. Outra questão aqui que nós queríamos ver com você, qual que é o modelo de produção que você utiliza hoje? Integração independente de ciclo completo. E como você organiza a rotina da granja no dia a dia? Então, após esse trabalho, só voltando bem sucedido, houve a proposta de um gerenciamento para uma outra unidade, né? Certo. Então eu passei de gerente a proprietário, arrendando uma unidade, e passamos a produzir genética. Então, uma granja, o modelo da granja que a gente usa é a granja ciclo completo, mas com o objetivo de produzir material genético. Isso é feito desde 2002, né? Mas desde 2005 como produtor, onde eu adquiri uma unidade e aí então comecei a trabalhar como produtor de genética.
Entendi, perfeito. E como que você trabalha hoje com a questão de tratamento dos animais? Então, a parte forte, eu vejo, de qualquer atividade é você poder, é, o- poder proporcionar aos seus colaboradores o seu bom desempenho. Ou seja, é, por trás do meu trabalho sempre teve uma equipe, né, de colaboradores, né, de funcionários, e essas pessoas foi sempre a chave do meu sucesso, né? A minha função sempre foi dar a eles as melhores condições de trabalho, os melhores treinamentos, né? Para que eles pudessem sim colocar em prática, vamos dizer, o trabalho deles, né? Então sempre o meu trabalho como produtor, como proprietário, foi facilitar o trabalho dos meus colaboradores. Voltando a dizer, dando a ele as condições, os treinamentos, né, para que as coisas acontecessem. Então sempre facilitei, e os resultados só foram acontecendo. Entendi. E tem uma coisa assim que sempre as pessoas se preocupam. Já ouvi pequenos é, proprietários falando de medo, porque às vezes o preço está lá embaixo, às vezes o preço está lá em cima. É, qual o modelo para a gente passar para o pessoal aí, para o pessoal ter uma assertiva melhor nisso aí, em questão de vender, né, o animal no caso, né? O ponto-chave é produtividade, né? E a Certo. produtividade vem de um trabalho bem feito, de um conjunto que envolve aí sim, como volto a dizer, o material genético que você tem, a nutrição e principalmente a mão de obra, que é os colaboradores que, que fazem parte desse processo, executar realmente as atividades da maneira correta. Então, se você tem produtividade, você já está um passo à frente. E o outro passo é a estabilidade. A granja, hoje a gente tem uma unidade em Pitanga, né, também produzindo genética, e essa granja ela já foi montada pensando em estabilidade. O que é estabilidade? É uma granja onde ela tem, além do ciclo completo, ela envolve outros fatores, como a biossegurança, né, que já diminui o problema sanitário, a questão de dejetos, onde a gente usa hoje 100% do biogás para a produção de energia, ela possui fábrica própria de ração, ela possui secador na propriedade, ou seja, ela é uma granja que tem uma estabilidade, que te permite, no momento mais difícil, você ter mais flexibilidade, ou seja, a gente pode estar colhendo o grão e armazenando para uma época mais difícil você usar o teu produto, né? Então eu vejo que muitas unidades hoje se preocupam muito em quantidade, em expansão, e às vezes não se preocupam com o que para mim é o essencial, que é produzir com eficiência, num custo cada vez mais equilibrado, Mais em né? conta no caso, né? Isso. E me diga uma coisa, você já tinha todos esses maquinários que necessita hoje? Porque para você fazer o próprio alimento do animal, no caso, você já tinha quando você comprou a granja ou você foi comprando aos poucos? Não, a granja, hoje vou falar então da granja de Ali, que é a granja que está em Pitanga. Essa granja ela começou, vamos dizer, da estaca zero, né? Certo. Não existia absolutamente nada. O que existiu foi um trabalho bem feito numa outra unidade lá em Pinhão, que despertou o interesse da empresa, né? Para que a gente pudesse construir essa granja em Pitanga. Mas ela foi construída desde o início, toda a instalação, toda a infraestrutura de fábrica de ração, e volto a dizer, essas outras, hoje o que tem nela, o biodigestor, fábrica de ração, secador, tudo isso foi construído com recurso da própria atividade, né? Lógico que às vezes a gente pode pegar recursos de terceiro, mas volto a dizer, o importante é saber que a atividade ela precisa ser pagar. E hoje a granja de Ale é uma granja muito bem sucedida, por quê? Porque ela tem uma estabilidade financeira, né? Ela consegue aí
tudo que ela produz, ela mesmo usa, né? E traz benefício para ela mesma. Então, no caso, para ter uma estabilidade financeira, você diz assim que precisa ter um equilíbrio da parte financeira. A parte financeira tem que ser ponto a ponto, no caso, então. A parte financeira vamos dizer, a parte financeira, ela faz parte, vamos dizer, do processo. Você não tem muito domínio sobre algumas situações. O produtor não consegue barganhar muito preço de venda de suíno. É preço de mercado. É o mercado que te diz o preço. Ele não consegue barganhar muito preço de compra de milho, de farelo. É o mercado que te diz. Então, o que ele pode fazer? O que o produtor pode fazer? Ele pode, isso que eu falei, numa época de preço bom de compra de produto, se ele está estabilizado, ele pode comprar e estocar. Numa época ruim de compra de produto, se ele tem estoque, ele pode usar o produto dele. Né? Então, quer dizer, ele tem algumas estratégias que ele pode fazer, porque ele não manda no preço. O Certo. produtor, infelizmente, ele obedece tanto para comprar como para vender. Né? E uma coisa extremamente importante também é os parceiros que você tem. Hoje, queira ou não, uma atividade de risco. Né? Então, para quem que você vende? Né? Nós temos uma empresa que é responsável pela genética, onde ela nos garante a compra desses animais. E ela nos garante o pagamento também, porque vender é uma coisa, receber é outra. Então a gente não pode ter esse risco, de repente, de não estar recebendo. Né? E a mesma coisa é a venda do produto terminado que vai para o abate. Também é uma parcela que existe na granja, que é vendido, que a gente tem uma pessoa de confiança, um frigorífico idôneo, que nos compra esses animais e que nos garante o pagamento. Né? Isso ajuda muito porque é uma atividade de risco, você não pode estar se aventurando no mercado. Né? Então, resumindo, tem que fazer as coisas tudo com empresas 100% certa, né? Para não ter risco nenhum, né? Outra coisa, você trabalha com a família ou você tem funcionários assim, pessoas distantes da família? A gente conta com 6 colaboradores, né? Além de eu, minha esposa, né? Que ajuda assim na parte administrativa, por exemplo, né? E no fluxo de trabalho, na organização do trabalho. Além disso, tem mais 6 pessoas que nos auxiliam, né? Entendi. Outra coisa que eu gostaria de saber é como que funciona o passo a passo, porque tem né, no caso, os leitões bebês, né? Como que funciona essa trajetória da parte suína, dos animais, até chegar no frigorífico? Como que funciona? É tudo misturado? Como que é essa parte aí? Os animais são tudo misturados uns com os outros ou é separado por, sei lá, por... A granja, a suinocultura hoje cada vez sendo mais moderna, né? E cada vez mais tecnificada, né? Então, é um assunto assim bem amplo esse para a gente estar passando realmente as fases de produção. Certo. Mas resumindo, a gente chama fase de gestação, onde é a preparação de marrã, futuras matrizes, né? Onde tem uma instalação adequada, uma alimentação adequada, um ambiente adequado, né? Após vem o setor de maternidade, onde também tem um ambiente adequado para as matrizes, onde vai ter a aparição delas, uma alimentação adequada para essas matrizes, ambiente. E nesse ambiente são ambientes duplos, a gente fala, porque a matriz requer de um ambiente e os seus filhos de um outro, né? Principalmente na nossa região de bastante frio, né? Então o leitão precisa de aquecimento. Então a instalação do leitão pós-nascimento é com piso aquecido, né? Onde tem uma estrutura preparada para o leitão, né? E depois vem o setor de creche, né? Onde
Esses leitão com seus 25, 28 dias são desmamados e também vão para um setor extremamente preparado para o leitão desmamado, com uma adaptação de ambiente, com uma adaptação de alimentação, né? E aí segue seus passos, né? Esse leitão vai ficar até seus 30 quilos, depois vai para o setor de recria, que a gente chama, até os seus 50, 60 quilos, e após vai para o setor de terminação, onde daí já é definido machos castrado, né, e leitoas futuras matrizes para venda de reprodução. Então ali a gente já faz esse trabalho. Então se você for ver, são várias etapas, vários barracões com a necessidade para cada fase de animal. Fase de animal, entendi. Então, para encerrar, né, foi uma conversa muito boa que a gente teve aí, já deu para entender várias coisas aí, mas eu queria que você desse um recado para as pessoas que estão iniciando nesse ramo, as pessoas ainda que estão menor, porque muitas pessoas têm medo de pegar o negócio e ir para frente. Tem pessoas talvez que não estejam nem preparadas, mas igual uma coisa que eu aprendi, às vezes as pessoas não estão preparadas, mas se não pegar, não faz acontecer, né? Então tem muitas pessoas que querem ser perfeccionais, né? Onde só fazem quando estão 100% prontos e acabam não se direcionando, não fazendo o negócio acontecer. Você pode passar esse recado para o pessoal? Posso sim. Eu vejo que tanto na atividade de suinocultura como em qualquer outra atividade, né? Em qualquer outra atividade de leite, de pecuária, o sucesso ele está baseado principalmente no foco de você fazer bem feito, né? Hoje não tem espaço para meio termo. Hoje não tem espaço para você produzir mais ou menos, né? Então, hoje você precisa ter eficiência máxima dentro da tua produção, né? Se você produz suíno, você tem que se especializar naquilo. E o que eu vejo assim que é o ponto-chave disso, é onde o produtor dá condição de trabalho, né? E onde você tem uma equipe que realmente faz acontecer o resultado, né? A equipe que está lá no dia a dia. Suinocultura é 24 horas por dia. Suinocultura é 24 horas por dia. Domingo a domingo. Domingo a domingo. Então, você tem que ter uma equipe valorizada, treinada, que faz com que o que está no papel aconteça na prática. E outra coisa, sem muita frescura. A suinocultura, apesar de ser muito bem tecnificada, ela é uma atividade, eu sempre falo de um feijão e arroz bem feito, só que é todo dia. Você não pode hoje deixar de fazer uma atividade que compromete, às vezes, todo um trabalho de um ano. Então, você ter comprometimento com o que precisa ser feito, tem que ser feito. Faça chuva ou faça sol. Para isso, você tem que ter pessoas qualificadas. E para ter pessoas qualificadas, aí vai, como eu falei, a motivação, o envolvimento do funcionário, do patrão com o funcionário, né? Para que as coisas realmente somam e andem da maneira correta. É desafiador, como se falou, tem altas e baixas, sempre vai ter em toda atividade, mas eu deixo um recado assim que, para quem conhece ou para quem quer conhecer, está à disposição a nossa unidade. A minha vida, a minha trajetória foi na suinocultura. E hoje eu só agradeço, graças a Deus a gente tem assim, só agradecer pelo sucesso da atividade, né? E passamos várias dificuldades, várias crises, e hoje a gente está aí no mercado, firme e forte cada vez mais. Olha, show de bola, nós estivemos aqui com o Dirceu Sacon, uma pessoa que é renomeada aqui na cidade, é uma pessoa aí que bem conhecida aí, e uma pessoa de sucesso também. Espero que vocês que acompanham aí o nosso podcast e também tenham o sucesso que ele teve, ou até maior do que o seu, certeza, né, Dirceu? Com certeza. Né, pela pessoa que eu conheço ele sempre deseja o melhor para as outras pessoas aí. Então, que você tenha um grande sucesso e muito obrigado, Dirceu, por participar daqui. Eu que agradeço, estou à disposição aí, sempre que precisar. Vamos dar continuidade em outras conversas, com certeza. Né? Estamos à disposição. Então, muito obrigado e tudo de bom, Deus abençoe.
Obrigado, bom dia.